De volta com o Panorama, o nosso assunto de hoje é a interferência do planejamento urbano na qualidade de vida das pessoas. Aqui no estúdio, Alessandro Burzagli, autor do site curraldelrey.com, e Roberto Andrés, arquiteto, professor da UFMG e editor da revista Pisiagrama. No centro das grandes metrópoles, a sensação de calor costuma ser maior do que a percebida em áreas mais afastadas, com árvores. Carros, asfaltos e prédios são alguns dos elementos que contribuem com a sensação de abafado. Esse fenômeno é conhecido como ilhas de calor. E é sobre isso que a repórter Maria Cláudia Barreto conversou com o geógrafo Carlos Henrique Jardim, que é professor de climatologia da UFMG. São áreas mais aquecidas dentro das cidades, tá? É comum verificar temperaturas de 2, 3, 4 graus maiores, né, do que as áreas periurbanas ou do que as áreas rurais, né, em volta da cidade. Normalmente coincide com as áreas mais adensadas. Adensamento de casas, de pessoas, de serviços, né, equipamentos, circulação de veículos. Coincide com condições de tempo estáveis, ou seja, com pouca ou sem nebulosidade, geralmente dias muito quentes e com vento muito fraco. Os edifícios, eles modificam o movimento do ar. Eles acabam gerando barreiras, né? A ventilação. As cidades brasileiras, elas não, de modo geral, elas não estão adaptadas à forte entrada de radiação solar, né? Ou seja, em vez de dissipar calor, elas acabam concentrando mais calor, tá? Em parte se deve aos materiais que são utilizados, né? São bons condutores normalmente, né? Você tem ferro, concreto, vidro. Quando você constrói um prédio, você está ampliando verticalmente, está projetando verticalmente, né, a construção. Só que ao mesmo tempo você também está ampliando a área de captação de calor, de radiação solar. Agora imagina que em vez de você tem vários, dezenas, centenas de prédios. Você tem superfícies pavimentadas, né? Belo Horizonte tem muito poucas áreas verdes e fortemente concentrada no sul-sudeste do município. Tem trabalhos feitos já, dissertações, teses do departamento, que mostra essas variações de um bairro para o outro, por exemplo, né? Você tem áreas, por exemplo, próximo ao centro da cidade, áreas ao norte, né, Venda Nova, Pampulha, algumas áreas ali, né, são bairros muito adensados, com poucas áreas verdes, né? Você tem o relevo também, são áreas um pouco mais baixas, né, ali próximo, principalmente ali próximo a Pampulha, tá? Quanto mais baixo, mais quente também. Quando a gente fala de ilha de calor, é um fenômeno microclimático. O que Belo Horizonte gera não vai interferir em outras cidades. Não é porque não vai mudar o clima global que não vai trazer alguma consequência, por exemplo, as pessoas que moram ali. Tem a ver com a qualidade ambiental das cidades. Isso sim, isso reflete diretamente. Tá vendo? Por isso que as pessoas que estão nos assistindo provavelmente falam, puxa, é por isso que eu sinto tanto calor, né? É por causa mais dos prédios, do material, né, Roberto? O material que se constrói o prédio, que conduz mais calor. É muito asfalto, né? A gente repara quando a gente está numa rua de calçamento e numa rua asfaltada. O asfalto, ele transmite, né? Ele absorve e transmite ali muito mais calor na superfície. É muito motor, né? E é muito concreto. Dois exemplos, um de águas e um de matas, né, que tem a ver com essa questão da temperatura urbana. Em Seul, foi reaberto o Rio Urbano, na mesma época que Belo Horizonte estava iniciando o projeto do Boulevard Arrudas, cobrindo Arrudas com pistas de asfalto. Em Seul, eles estavam tirando a pista de asfalto que eles tinham colocado lá na década de 50 e reabrindo, tornando de novo o Rio, que é um rio central na cidade, do Porto do Arrudas, uma referência paisagística, de lazer da população no centro da cidade. Reabriu o Rio, diminuiu a temperatura naquela região, em volta dele, em mais de 15% da temperatura média naquela região. Outro exemplo muito interessante, em Belo Horizonte tem diversos grupos lutando por áreas verdes. Então você tem, por exemplo, o grupo da Mata do Planalto, do Parque Jardim América, Vamos Beber Água, como que chama? Deixar a Onça Beber Água, que é sobre o Ribeirão do Onça. Vários grupos que estão, cidadãos, e eu acho que esse é um planejamento urbano muito válido, que vem da cidadania, cidadãos e cidadãs que estão lutando pela existência de um bem comum, de um bem coletivo.
Certa vez mediram a temperatura dentro da Mata do Planalto e no asfalto do lado de fora, ali no bairro. Quanto que deu de diferença? diferença? Deu, não me lembro exatamente, 3 ou 4 graus a menos no mesmo horário a temperatura. Então, essa importância das árvores na cidade, a gente está vendo cada vez mais o calor assolando a vida na cidade. Eu aproveito para colocar o Alessandro aqui nesse papo de novo. Em relação, você acha que é possível, você vislumbra que há possibilidade de aumentar a área verde nas grandes cidades, sendo que a gente está vendo cada dia mais construções e a cidade se ampliando, as cidades se ampliando para outros espaços e pouca área verde? Ainda é possível, né? É possível retomar essa questão do aumento do número das áreas verdes, né? A própria sociedade já está se articulando, já começa a exigir essa mudança, né? Depende da vontade também do poder público, que até hoje os exemplos que nós temos são escassos, né? Mas é muito interessante o caso de Belo Horizonte, que o sítio urbano dela foi assentado de uma forma que não só era banhada pelas inúmeras águas que vertem da Serra do Curral, né? Mas pelos ventos também que vêm pela própria serra. O que daria uma sensação mais amena se não fosse... não fossem as construções. Exatamente. Até a década de 50 você tinha um clima satisfatório em Belo Horizonte, né? A partir da década de 60, com o asfalto e o próprio automóvel se tornando protagonista das políticas urbanas, a sensação, fora a derrubada imensa das árvores, da intensa e desenfreada verticalização, né? A sensação de calor na cidade foi só aumentando, crescendo até um nível insuportável, culminando com a questão da verticalização do Belvedere. Isso é que eu ia perguntar agora. Eu até queria que o Roberto falasse. É possível conter essa verticalização? Porque existe uma briga danada para não deixar o Belvedere se verticalizar na parte onde já não existem prédios ainda. Você acha possível? É importante conter para o bem comum, né? E o argumento de que são necessárias moradias, ele muitas vezes é um pouco falho. Assim, né? Belo Horizonte, na área central, ele tinha mais de 40 mil imóveis vagos, vazios, que ninguém está morando. Né? Você tem um déficit de moradia na cidade, que o que você percebe é que mesmo construindo novas unidades, você vê uma migração das pessoas, você nunca está sanando o déficit de moradia. É uma economia de mercado, uma cidade atendendo a um desejo de mercado de uma classe específica. A cidade precisa começar a atender a toda a população dela. E se for melhor para toda a população que o vento continue a passar na cidade, é importante que tal área não seja verticalizada. Esse bem comum ele tem que prevalecer. Qual que é a importância do plano diretor numa questão como essa, na questão da climatização e da questão da arborização das cidades? O plano diretor ele tem um papel, o plano diretor de BH ele está num momento importante, porque ele está sendo discutido na Câmara de Vereadores. Assim como em várias cidades, né, do interior, as pessoas estão discutindo o plano diretor. Sim, o plano diretor ele sempre tem essa possibilidade de trazer, mas ele precisa ser muito conhecido pela cidadania, pela população, para lutar por ele. Para ele não virar uma letra morta, como a gente vê muitas vezes com muitas leis. E agora é obrigatório as cidades terem plano diretor, né? Uhum. Sem dúvida. Então a população tem que se mobilizar para participar também, né? Para ter o plano diretor e para que o plano diretor seja executado, que é o mais difícil. Muitas vezes você tem um plano que quando ele chega na Câmara ele é alterado, ou muitas vezes ele vai sofrendo aquelas alterações de jabuti, que as pessoas chamam, né? Vai recebendo um acréscimo aqui e outro ali, e é desvirtuado, atendendo a interesses privados específicos. Eu queria falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, que eu acho que influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? O excesso de carros, o trânsito, as pessoas ficam muito insatisfeitas com a cidade em relação a esse ponto, né? Em que o planejamento e pensar a cidade pode ajudar a conter esse tipo de problema? É importantíssimo. Cada vez que a cidade se adequa mais para os automóveis, o que a gente vê é que ela está tirando as árvores, ela está tampando os córregos, então a nossa conversa anterior tem muito a ver com mobilidade urbana, e ela não resolve o problema dos automóveis. As cidades que resolvem o problema de trânsito, elas restringem espaço de automóvel para desestimular e melhoram o transporte público, os meios a pé, as ciclovias, etc. Então essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigma, ela é fundamental para ter cidades mais humanas, e tudo que a gente falou antes só é possível se for revisto o modelo dos automóveis, né? Sem dúvida. O que você acha, Alessandro, disso em relação à capital e às cidades do interior? O que nós vemos atualmente é um retrocesso, né? Que em 2002 nós tínhamos o Drenurbis, isso aqui falando em relação às águas, né? Que promoveria os cursos d'água em leito natural ou parcialmente retificados continuariam no seu leito, mas o que nós fomos surpreendidos 4 anos depois pela cobertura do Ribeirão Arrudas.
Exatamente para dar fluxo a esse trânsito que as pessoas usam o carro e o trânsito tem que andar. E você está falando de interior? Tudo está ligado. Você está falando dos interiores, né? A gente vê como as capitais elas têm um papel de dar um exemplo para o interior, né? Depois que foi reaberto o rio em Seul, na Coreia, as cidades no interior da Coreia começaram a reabrir seus rios urbanos também. Depois que Belo Horizonte fez o Boulevard Arrudas, você vê cidades no interior de Minas que estão começando a cobrir os seus rios, fazendo também o que eles estão chamando de boulevard, que é uma palavra estranha para aquilo. Então, de fato, ela tem um exemplo que a capital dá. Que bom. A gente está colocando aí na tela para o pessoal de casa ver os sites, né? O Pisiagrama, que é do Roberto. O que tem no site? O que a pessoa pode encontrar lá para aprofundar essa discussão e esse papo que a gente teve aqui? É uma revista sobre espaço público. Ela tem uma série de debates, de textos, de artigos sobre todas essas questões que a gente conversou. Todo o conteúdo da revista é gratuito no site, então qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, ler todos os textos. São mais de 200 textos de pessoas de vários países, sempre focado nesse tipo de debate que a gente teve aqui hoje. Ok. Alessandro, no caso do seu livro, tem previsão de ficar pronto e os dados sobre o seu trabalho estão aonde? Sim. Eu tenho um blog, www.curraldelrey.com, que ele traz alguns artigos, né, diversos artigos, sobre o processo de desenvolvimento de Belo Horizonte. Focado não só na questão do próprio desenvolvimento, mas dos elementos naturais, né? E de algumas reminiscências, né? De algumas coisas que estão ocultas, extintas, desaparecidas ou esquecidas, né? Um resgate da própria memória urbana. E o livro, o Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, ele já está disponível para compra no www.catarse.me/Rios Invisíveis. Está aí no site. Isso, exatamente. Então, se a pessoa já quiser dar uma olhadinha no seu estudo, pode ir lá. Exatamente, no site tem essas duas informações. Tá bom, Alessandro. Muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado o seu conhecimento. Roberto, também muito obrigada. A gente espera que as pessoas reflitam o papel delas na cidade e cobrem também medidas que melhorem a qualidade de vida da população. Muito obrigada, então, pela participação. Obrigado. A você de casa, muito obrigada pela audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.